Pessoal, então essa aqui é a aula de número 50, né? A correção das atividades do primeiro ciclo. Então, no módulo 9, a gente teve aí para vocês completarem um quadro e também para vocês fazerem algumas atividades, ok? Então, em relação ao quê? Qual foi o nosso objeto de estudo no módulo 9? Foi a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai acontecer no continente europeu, tá? E ela vai começar em 1453 e vai até o ano... Desculpa, gente. Vai até o ano de... Tô com o fôlego um pouco curto. Vai até o ano de 1453 até o ano de 1789. Quais são as características desse período? Primeira característica. Os reis desse período foram extremamente poderosos. São chamados de reis absolutistas. Segunda característica desse período. Foi uma época de fortalecimento da burguesia, certo? Da classe social que trabalha objetivando o lucro. Em terceiro lugar, se estabeleceu as bases aí para o sistema capitalista que vigora até hoje em dia através do mercantilismo, que é uma versão primária ou uma outra versão do capitalismo e que a gente vai estudar no momento adequado. Em terceiro lugar, a gente tem aí, quarto, né, o aumento da população. A população europeia aumentou significativamente aí nesse período de expansão, de ocorrência, quer dizer, da Idade Moderna. Uma outra característica foi que as cidades do período também cresceram muito e também ocorreu aí a mentalidade antropocentrista, ou seja, o Deus como, aliás, o ser humano como centro das preocupações. Mas no capítulo da Renascença a gente viu isso de forma mais específica, né? O que é o antropocentrismo? E o último assunto do módulo foi os principais processos históricos, né? Então, faz parte da Idade Moderna o Renascimento, a Reforma Protestante, as grandes navegações, a colonização europeia da América, o Antigo Regime, o Iluminismo, a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial e também a Revolução Francesa, ok? Em relação aos exercícios, da aula 45, estava pedindo aí, né? Defina o conceito de Idade Moderna de forma simples. Então, a Idade Moderna é o quê? É um período de tempo da história da Europa que fica entre os anos de 1453 a 1789. Uma definição aí bastante simples. Bastante simples de Idade Moderna, tá? A questão número 2, né, perguntava, a Idade Moderna faz parte da história de qual continente principalmente? Então, como eu cansei de falar para vocês, aquela classificação, aquela periodização clássica da história, entre pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna, Contemporânea, ela vale muito para a Europa, né? Os outros continentes é preciso pensar em periodizações alternativas. A questão 3, pedi aí para vocês colocarem, né? Qual evento marca o início da Idade Moderna? Tem vários, né? Depende aí do historiador. Mas o mais clássico de todos costuma ser esse daqui, ó, a tomada de Constantinopla, que ocorreu aí no ano de 1453, tá bom? E qual evento marca o fim da Idade Moderna? O fim da Idade Moderna é marcado aí pelo início da Revolução Francesa, que vai gerar uma alteração tão grande, não só na França, mas em todo o mundo ocidental, que os historiadores optaram por escolher esse processo histórico para demarcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Já a questão de número 5 pedia para associar, né, o evento ocorrido na Idade Moderna ao seu respectivo século. Então, a gente tem a Reforma Protestante, 1517, as grandes navegações de 1415 até 1500, a Revolução Francesa, de 1789 até 1799, a Revolução Industrial, de 1760 até 1780, e a Revolução Inglesa, né, de 1642 a 1689. Então, a letra B, que foi as grandes navegações, ocorrendo de 1415 a 1500, isso é século XV. Tá? Letra A século XVI, ou seja, a Reforma Protestante. Para o século XVII, a gente tem a letra E aí, que foi a Revolução Inglesa. E para o século XVIII, a gente tem a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, tá bom?
Dando sequência aí, na aula 46 vai ser a primeira semana do PET, né, que eu vou corrigir lá no fim, como eu vou ter explicado lá no grupo para vocês, que eu vou deixar o PET para ser corrigido todo de uma vez e recebido todo de uma vez em um dia só no finalzinho do bimestre. E a gente tem o módulo 10, né, que eu troquei o nome, não é mais esse aqui, é aquele com o sorriso. O sorriso. Opa. O sorriso de Mona Lisa. Aula 47, objeto de estudo 2. Nessa aula aqui eu pedi para vocês identificarem, né, qual é o objeto de estudo. Então é o Renascimento, que começou aí nas cidades italianas e depois se espalhou para o continente europeu entre os anos aí de 1300 e 1600, ou entre os séculos 14 e dos séculos 14 e 16, cidades italianas, depois Europa Ocidental. Depois eu pedi para vocês fazerem uma contextualização desse objeto de estudo, começando pela definição. O que viria a ser o Renascimento, né? O Renascimento ele é um movimento cultural marcado pela renovação na produção artística e científica. Lembre-se, eu botei aquelas duas imagens do sepultamento de Cristo, depois aqueles dois mapas, e a gente viu que ocorreu a mudança de um para o outro. Essa mudança de um para o outro é chamado de Renascimento. Foi uma mudança na esfera artística e também na esfera cultural. Depois eu falei para vocês das 6 causas da revolução que causou o Renascimento, né? Então a gente teve o crescimento comercial, advindo lá do Renascimento comercial. A gente teve a mudança de mentalidade, né, que os europeus mudaram muito seu jeito de pensar entre o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna, que é marcado aí pelo Renascimento. A gente também teve o surgimento do humanismo, o fortalecimento da burguesia, alguns elementos preservados da antiguidade lá na Itália e a chegada da imprensa. Juntando todos esses aspectos, como a gente viu na aula, isso acabou contribuindo para que o Renascimento florescesse inicialmente nas cidades italianas e depois se espalhasse pelo continente europeu. Por último, aí dessa parte do quadro, eu pedi para vocês apontarem as características, né, do Renascimento. Então, a gente teve como característica o naturalismo, que é buscar fazer com que você pinte algo exatamente como ele é na realidade, ou como que você queria, mas como um detalhamento, uma aproximação bem quase que uma cópia da realidade. O classicismo, que é o interesse, que é a adoção, né, dos modelos gregos e romanos, dos modelos clássicos como modelos mesmo, né, como ideais para eles fazerem as obras de arte. O antropocentrismo, que é o ser humano como centro de todas as coisas. O hedonismo, que é a busca pelo prazer, né, e o individualismo, que é a crença na capacidade individual de cada um para poder atingir o fracasso e o sucesso. Depois, aqui eu pedi para vocês pesquisarem para completar esse quadro, tá? O Donatello aí, as obras dele são as esculturas de São Jorge e Gatamelata, né? São as obras que ele tem importantes. O Sandro Botticelli fez muita coisa, mas a mais importante, a mais conhecida, é a Madonna de Magnificat, ou então ao Nascimento de Vênus. Pode ser colocado aí também, quem quiser. Então eu vou colocar aqui, né? E o Nascimento de Vênus. O Nascimento de Vênus. Aí a gente tem o Michelangelo, ele fez a escultura de Davi, uma escultura que o Davi está nu, e ele também pintou o teto da Capela Sistina, que é bastante conhecido, onde tem a criação lá de Adão por Deus. O Rafael Sanzio, ele pintou a Madonna, ele pintou a Escola de Atenas, a Sagrada Família, são pinturas bastante famosas. O Leonardo da Vinci tem várias, mas as duas mais famosas dele são a Última Ceia, que a gente encontra uma cópia em toda a casa de vó, e a gente também que seja católica, né? E também tem a Mona Lisa, que é a mais famosa, talvez a pintura mais famosa de todos os tempos. Aí do outro lado aqui a gente tem os pensadores, né?
Os pensadores, os cientistas, eu não consegui achar porque eles não se chamavam cientistas na época, era como se fossem filósofos naturais. Então, o Nicolau Copérnico, ele vai propor o heliocentrismo, né? Que é a crença de que o Sol gira, que o Sol é o centro do sistema solar. O Galileu Galilei, ele vai conseguir comprovar isso, ele vai conseguir comprovar que o heliocentrismo era verdade, só que ele vai voltar atrás, vai dizer que ele estava mentindo, porque a igreja queria queimar ele se ele não desmentisse isso. O Jonas Kepler, ele descobriu que as órbitas dos planetas não são esféricas, elas são elípticas, elas são meio ovaladas, digamos assim. E o Giordano Bruno, ele defendia que o universo ele era finito, né? E que ele não tinha um centro, não tinha um centro como se achava que era o Sol, que era o planeta Terra, como então. E o Miguel Servet, que ele descobriu a circulação sanguínea, entre as outras coisas que ele fez, certo? E ele acabou indo parar também na fogueira. Ele e o Giordano Bruno, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Aí eu passei para vocês na aula 48 a atividade complementar de número 2, tá? Caracterize a visão teocêntrica. Então, o que é a visão teocêntrica? É um tipo de visão na qual a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, que era tido como o centro do universo. Então, o teocentrismo coloca Deus como centro aí de todas as preocupações. E a questão número 2 perguntava, segundo a visão teocêntrica, onde encontramos a verdade? Ela se encontra revelada na palavra de Deus, que está presente lá na Bíblia. Tá? Então, esse é a crença, é onde se busca a verdade quando você quer saber alguma coisa, quando você quer descobrir alguma coisa, segundo a visão teocêntrica. A questão de número 3 perguntava, por que a burguesia financiou a produção artística da época renascentista? Então, o financiamento da burguesia adveio do fato de essa classe ter descoberto na beleza das obras de arte um meio de expressar o seu poder e a sua riqueza. Ou seja, eles falaram assim, vamos encher essa casa de obras de arte, de pintura, de escultura, vamos dar festa e chamar os músicos, porque a gente vai mostrar para as pessoas que a gente está ficando rico. Questão número 4, caracterize o humanismo. Então, o humanismo era um movimento, né, que voltava-se para a busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação e da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Quase que mas na época eles não contrapunham tanto assim. Os próprios pensadores eles não estavam se contrapondo à religião, à igreja que se sentiu ameaçada por esse tipo de conhecimento, de atitude. Caracterize o antropocentrismo. Então, gente, o antropocentrismo é a visão que colocava o ser humano como centro do universo. A partir de agora, a medida de todas as coisas. Então, era uma substituição aí do teocentrismo, né? Enquanto o teocentrismo colocava Deus, o antropocentrismo colocava o ser humano por ser a principal criatura de Deus, como o centro do universo. Então, caracterize o individualismo. Então, o individualismo é a afirmação da liberdade do indivíduo em relação à sociedade. Ou seja, a crença de que o sucesso ou o fracasso são responsabilidade do próprio indivíduo. Tá? Questão número 7. Então, a produção científica do Renascimento buscava explicar o mundo de que maneira? Através da observação e através da experimentação, através do raciocínio lógico e através da experimentação. E a questão número 8 perguntava, né, a respeito da prensa móvel, informe quem foi seu inventor na Europa. Foi um cara chamado Johannes Gutenberg, que inventou esse procedimento de imprimir as coisas no continente europeu. E qual foi a sua consequência para a produção de livros? Então, a invenção da prensa móvel, ela agilizou a reprodução e barateou a produção dos livros, tornou muito mais barato o preço dos livros, além de ter agilizado a reprodução, né?
Que antes um cara gastava 2 meses para um livro, agora é possível fazer 10, 20 em um dia só, uma única máquina. Então, cite exemplos de punições dadas a alguns cientistas da época pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica se sentiu muito incomodada com esses novos conhecimentos que estavam sendo produzidos pelos filósofos naturais, pelos cientistas da Renascença. Então, o que ela fez? Ela excomungou muitos, certo? Ela expulsou da igreja muitos, ela torturou, ela perseguiu, inclusive ela condenou à morte vários desses cientistas, desses filósofos naturais, tá? Como exemplo aí, o Giordano Bruno e o Michel de Servet, que, como questiona aí a pergunta de número 10, eles foram queimados vivos pela Inquisição. Ok? Então, gente, esse aqui é a correção dos exercícios aí do primeiro ciclo de atividades do terceiro bimestre. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma questão em relação a essas atividades, me chamem lá no grupo, que eu ajudo vocês nessa parte.